Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Livro do profeta menor Oséias, capítulo 2, versículo 14, que nos diz o seguinte: Portanto, eu o atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Em outras traduções está dizendo: portanto, eu os levarei ao deserto e falarei ao coração. Vamos orar? Eterno Pai, bendito Deus, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo vê. Senhor, te pedimos de que no dia de hoje o Senhor venha falar conosco, se revelar através da tua palavra. Ah, Deus, perdoa nossos pecados, nossas transgressões, e falai conosco em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje eu quero vos ensinar um pouco sobre o deserto. Sim, deserto, como a gente bem sabe, os cristãos, os crentes, eu poderia muito bem hoje falar sobre a Páscoa, mas eu gosto sempre de fugir do que de fato as pessoas falam. Não porque eu temo, porque na verdade assunto temos, mas na verdade eu gosto de fazer algo diferenciado, ensinar. E primeiro a gente vai esmiuçar o que significa deserto na Bíblia. A palavra deserto na Bíblia pode ter um significado tanto no literal quanto no figurado. No sentido literal, deserto significa uma área seca, sem água ou lugar desolado. Já no sentido figurado, o deserto pode ser empregado de diferentes formas, desde o lugar de pecado até o lugar de provação ou de manifestação da providência de Deus. Como bem sabemos, desertos têm várias etimologias ou significados, mas vamos um pouco mais aprofundar. A palavra bíblica para deserto, vários termos originais do texto bíblico são traduzidos como deserto. O mais comum entre todos eles é o hebraico, que é empregado na Bíblia, e a gente pode falar ou discriminar que no hebraico o deserto significa midbar, que é empregado na Bíblia não apenas para se referir a uma terra seca e estéril, mas também a uma planície semidesértica, embora essa última não fosse útil para o cultivo dela. O cultivo, ela geralmente podia ser usado como pastagem ou rebanhos em alguns períodos do ano. Bom, cada um tem uma etimologia. Eu poderia aqui falar de vários, mas o que na verdade eu preciso te dizer é de que todo deserto, uma hora chega à providência de Deus. Como a gente bem citou e falou, existem várias etimologias, mas ainda sobre deserto a gente precisa entender que algumas palavras bíblicas também podem ser traduzidas como deserto, mas que se referem a certas áreas específicas. Por isso é melhor entendê-las como nomes próprios, como Aragá e Negueb são exemplos disso. Na Septuaginta e no Novo Testamento, o termo normalmente usado para falar de deserto é o grego eremos ou ermos. Esse termo significa não apenas um lugar deserto, mas também um lugar solitário, abandonado e desabilitado. O que eu acho tão interessante é que, por mais que esteja desabitado ou muitas vezes um lugar tão vazio, Deus sempre vai estar lá conosco. E tem horas que Deus nos leva para lugares que a gente de certa forma não queria estar lá. Se eu perguntar a você aqui quem quer ir para o deserto, ninguém vai levantar a mão e certamente ninguém vai gostar de estar lá. A importância do deserto na Bíblia, o deserto é citado com muita frequência na Bíblia, diferente de contextos. Isso dá principalmente por causa das próprias características geográficas e culturais da Palestina. Na verdade, partes da história da Bíblia ocorreram no deserto, como a gente bem sabe.
Deus ele prepara banquete no deserto, e uma grande narrativa bíblica que a gente pode assim bem saber é de que se travavam ou se tratavam de lugares do deserto. E meu amado, minha amada, eu não sei como você se encontra ou onde você se encontra, mas uma coisa eu te garanto: Deus vai se revelar neste deserto. E ainda, sobre no que diz respeito a tudo isso que eu falei, a gente precisa entender que muitos personagens bíblicos viveram ou estiveram profundamente relacionados a regiões desertas. Lembra de Elias? 1 Reis capítulo 19, onde fala que Elias ele queria descansar e ali havia no deserto um pé de zimbro. Eu também me lembro de Moisés. Eu me lembro de tantos homens de Deus, até o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 4, que vai falar que ele foi tentado no deserto. Bom, meus amados, o fato de nós sermos cristãos não quer dizer que a gente nunca vai ser tratado por Deus no deserto. Talvez, quem sabe, você está aí do outro lado e você se encontra-se no deserto espiritual, onde tem passado por situações tão difíceis que aos teus olhos ou ao teu modo de pensar, muitas vezes de uma forma desapercebida, parece que Deus não está te ouvindo. Mas permita-me eu te dizer da parte do Senhor, Deus ele sempre vai estar conosco. E é impossível a gente falar de deserto na Bíblia e não lembrar da peregrinação dos israelitas pela península do Sinai após o êxodo do Egito. Bom, existem muitas coisas que a gente poderia falar, e o que na verdade eu quero deixar você bem ciente é de que deserto não é lugar de crente morrer. Deserto não é lugar de Deus matar alguém. Não. Deserto é lugar de Deus tratar com as pessoas. Salmo 78:19 diz: e falaram contra Deus, dizendo, porventura preparará Deus uma mesa no deserto. Eu poderia muito bem citar inúmeros textos bíblicos aqui acerca do deserto, mas o que na verdade eu quero te fazer a nível de compreensão é de que você entenda de que você não está sozinha, você não está sozinho, Deus está contigo, Deus está trabalhando, tal como a leitura que eu fiz, e eu atrairei para o deserto. Deus estava ali se referindo a um povo que tão somente queria viver da sua forma, e Deus estava alertando o povo, dizendo, olha, uma hora eles vão ter que passar por um processo que eu estou permitindo. As percas, os vales, as lutas, as situações que aos nossos olhos parece que está fugindo ao nosso controle. Entenda, aos olhos de Deus, sempre Ele vai ter o controle de tudo. Sempre Deus vai estar fazendo tudo para que a gente compreenda de que Ele quer mais de nós. Mais obediência, mais adoração, mais gratidão. Meu amado, minha amada, hoje Deus falou contigo e Deus também falou comigo. E na verdade Ele quer de nós que a gente entenda de que o amor dEle é tão imutável, que a Bíblia vai dizer no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 49, versículo 15 e 16, que pode uma mãe que amamenta, que alimenta o seu filho, ela se esquecer do seu filho, mas todavia Ele nunca vai esquecer de nós. Por quê? Porque o nosso nome está gravado na palma da sua mão. Você está na palma da mão de Deus. Não tem para onde correr. Você nunca vai conseguir correr. Por quê? Porque uma hora Deus te acha, Deus te senta e diz: o que eu tenho contigo é muito maior do que você imagina. O que eu tenho contigo é muito mais imensurável do que você imagina. Ah, sabe de uma coisa? Estejamos mais atentos a ouvir a voz de Deus. E quem sabe assim, entender o que Ele quer fazer, o que Ele está fazendo, para que em vez de murmurar, tal como ocorria com o povo lá no Egito, lá no deserto, a gente aprenda a adorar. Porque vai chegar uma hora em que Ele vai nos colocar de frente ao mar e Ele mesmo vai abrir o mar.
Mas saiba, vai depender tão somente de sua atitude. Então, meu amado, hoje foi essa palavra que Deus falou ao meu coração. Eu sei que não é uma palavra tão plausível da forma que você gostaria de estar ouvindo, mas foi a palavra que Deus ministrou aos nossos corações. Espero eu, em Deus, de que você entenda de que neste deserto você não vai morrer. Deus está cuidando de você e Ele te ama. Sim, Ele te ama de uma forma tão grande que você vai começar a perceber de que os livramentos que Ele te deu, os momentos que Ele te fez passar, foi tão somente para que você entenda de que Ele está cuidando de tudo. Amém? Hoje eu quero mandar parabéns para a irmã Poliana do Espírito Santo. A mesma hoje está completando mais uma primavera. Oh, glória! Que Deus te abençoe, irmã Poliana. Parabéns, que todos os seus sonhos sejam realizados em Cristo Jesus. Desde agora e para todos sempre também quero mandar um abraço especial para o meu amigo, o pastor Danilo, da Gávea. Amém? Da Gávea, onde a qual ele é de lá de São Paulo, um amigão que Deus nos fez conhecer e que é uma bênção mesmo, faz parte do grupo Servos do Altíssimo. Amém? Que Deus abençoe meu amigo, pastor Danilo, em nome de Jesus. O Senhor é bênção de Deus e eu louvo a Deus por tua amizade, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e que saibamos de que sem Deus nada podemos fazer. Aliás, nunca conseguiremos chegar em lugar algum. Amém? Alguém já te disse hoje que tu és uma bênção? Então tu és uma bênção, tá bom? Tu és uma bênção de Deus, em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E Jesus está cuidando de tudo, sempre e eternamente, desde agora. Ou melhor, o pastor Danilo é da Gália, amém? Só corrigindo, ele é o mesmo, é o pastor da família global de Gália, família global, igreja quadrangular, família global. Que Deus te abençoe, meu amigo pastor Danilo, e tu és bênção. Fica na paz e até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir. Oh glória!